A nossa matéria de trabalho é verdade que culmina ao domingo, quando efetivamente temos analistas preparados para conversar connosco e fazer valer também a reflexão com relação àquilo tudo que vemos durante a semana. É verdade que há muita coisa que acontece na semana em Angola e nós, de facto, arranjamos os nossos analistas alternativos para explicar. Hoje não estão aqui o Gangsta nem o Pique, mas está o Isidro Fortunato e o Milonga Bernardo. Vamos lá estar com eles. Milonga, bem disposto? Muito obrigado. Bem disposto? Bem disposto. Sim, senhora. Isidro, mais uma vez juntos. Viva o Ubuntu! Viva! Ubuntu, Ubuntu. Ubuntu é uma coisa que nós até devíamos saber. Isidro, Ubuntu fala-se muito, é uma associação, mas o que é Ubuntu definitivamente, para nós tomarmos consciência deste termo? Definitivamente, o Ubuntu é uma forma de viver e existir como africano. O Ubuntu faz uma analogia sobre a necessidade de união entre as comunidades e aquilo que é a ideia de nós existirmos através dos outros. O Ubuntu costuma-se dizer que, dentro da filosofia Ubuntu, eu só existo dentro dos outros. Se alguém está infeliz, eu também estou infeliz. Ou seja, o elemento central dessa narrativa filosófica é que nós dependemos dos outros para atingir a plenitude. E se eu estou em harmonia, a comunidade está em harmonia. Se a comunidade não está em harmonia, então não existe harmonia em mim também, porque eu sou parte da comunidade. Quer dizer que quando alguém se sente doente, a família toda está doente. Está doente. Quer dizer que tem que haver uma unidade forte, não é? E segura para nós progredirmos com a nossa vida. Quer dizer que os angolanos, os africanos, têm a sua própria cultura, não é? Para fazer jus à sua própria vida. A sua própria vida, a sua forma de estar. É a cosmovisão que abraça de uma forma toda a África toda. Nós encontramos o Ubuntu em toda a África, na forma dos africanos viverem e existirem. Na verdade, é uma filosofia basilar, porque ela é que origina a comunidade. Hoje em dia nós vivemos em sociedade. Sociedade é diferente de comunidade. Sociedade é um contrato. A comunidade não. A comunidade é todos por todos. E essa coisa do Bantu? O Bantu, existe uma necessidade muito grande. Hoje em dia nós começamos a olhar para esses termos, essas terminologias que foram introduzidas e criadas por brancos para dividir, classificar e casticizar os próprios africanos. Bantu, conforme discutido, é um termo que foi criado por um francês que fez um registro dos povos que habitavam desde o Mali, a área alta do Congo, Níger, até cá embaixo. É embaixo onde encontramos a África do Sul, Angola e Botsuana. Então, durante o caminho, ele foi encontrando algumas semelhanças que lhe permitiram criar a palavra Bantu. Então, ele chamou os povos daquela extensão de Bantus. O que é que nós podemos entender? É propriamente que termos como Bantu e África subsaariana são termos que passam a existir para classificar e para dar ênfase naquilo que é o racismo científico, que foi a maior arma de guerra cultural colonial que foi usada contra o nosso povo. Quer dizer que não podemos também dizer que a Angola está na área subsaariana da África? Não podemos, porquê? Porque subsaariana, porquê? Normalmente, a parte extrema da África, o norte da África, eles dizem que aquilo é África branca. Então, numa ideia de racismo científico, você quando fala que lá em cima é África branca e os de embaixo são você está a reduzir aquele povo de baixo. Ou seja, o povo branco é que é o povo superior e aqueles que não são subpovo. Por isso é que é subsaariana, porque está abaixo do Sahara. Então, África subsaariana. E são classificações que foram usadas para sustentar as teorias do próprio racismo científico e que nós até hoje continuamos a usar porque a própria academia permite que se perpetue esse tipo de termos, porque a base da própria sociedade que nós vivemos hoje é a academia, porque a academia é que falsifica a informação do mundo, é que falsifica a história. Então, o que é que acontece? Cada africano que se forma no interior da academia, abraça a academia, é um potencial agente perpetuador do sistema colonizador. Bom, este é o Isidro Fortunato que deu a sua pincelada à volta do que ele sabe. E só sabemos quando o outro conversa conosco. E só se conversa quando você tem comunidade. E são meus alternativos defensores de opiniões, eles que fazem tarefas, alguns são efetivamente
já ligados às estações, mas aqui eles têm um pensamento alternativo. O outro deste é o Milonga. Milonga não é desconhecido de ninguém, Milonga está connosco há já algum tempo, mas Milonga, quero perceber, Angola hoje está preocupada com a situação que se vive em Moçambique, por causa do ciclone tropical Idai. Mas é verdade que tenho conversado com algumas pessoas e mesmo na comunicação social vimos que Angola também está a penar com a situação do Cunene, a estiagem, não é? Mas essa estiagem que já demora muito tempo, o que é que lhe apraz concluir a volta deste caso? Primeiro, um abraço à solidariedade, é fundamental. Este abraço à solidariedade e a entender, tal como disse o Isildo, e muito bem, que um corpo, para ter estabilidade, para estar em sanidade, é fundamental que todos os seus membros estejam a trabalhar ou pelo menos a ter uma certa vitalidade. E se percebermos que, enquanto África, somos um todo, aliás, os pais da nossa independência na década de 60, temos que recuar aqui aqueles que contribuíram para que o nosso continente alcançasse as independências, né? Júlio Nyerere, Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Haile Selassie, entre outros grandes nomes que muito contribuíram para as independências do nosso continente. Bateram-se muito para a unidade e solidariedade entre os povos africanos. Aliás, foi pela falta de solidariedade que grande parte daquilo que são as teorias eurocentristas, um pouco aqui abordada na intervenção do Isildo, conseguiram vincar. Sim. Foi um pouco porque infelizmente caminhamos muito, cada um por si, Deus por todos. Mas é importante olhar que esta solidariedade que nós transmitimos ao nosso vizinho não deve cegar-nos ao ponto de não perceber que internamente também temos as nossas necessidades vitais. As calamidades, infelizmente, acontecem e, regra geral, com o desenvolvimento tecnológico, a natureza responde àquilo que é a agressão humana sobre si. Grande parte dos fenómenos naturais são apenas consequência da forma desenfreada como nós lidamos com a natureza, nesta afã de procurar satisfazer as nossas necessidades materiais, enfim. Então a natureza responde, e quando responde agressivamente, dificilmente temos competência para poder contrapor. Então só isso a dizer que quando a barba do teu vizinho está de lume, põe a sua de molho, não é? Aliás, há informações de que este ciclone depois movimentou-se, este ou um outro, e o INAMET fez questão de referenciar que chegou até a Namíbia e que eventualmente poderia chegar também ao sul do nosso país, e aí onde voltamos, ao sul do nosso país, onde infelizmente, não se tratando de calamidades naturais que não decorrem da vontade humana, temos situações que decorrem da nossa incompetência humana, situações que poderiam ser evitadas. A situação de Moçambique não teve como ser evitada, mas as situações que ocorrem no Cunene, as situações que têm sido mencionado muitas vezes pelo padre Pio Akusanga, de pessoas que morrem à fome. Miguel, quem já sentiu fome sabe o quão é difícil. Agora, colocarmos a possibilidade de alguém morrer à fome, é preciso haver muita insensibilidade para compreender que neste país há gente rica, pelo menos que tenha muito dinheiro. Vamos ainda aqui esquecer o mérito de como é que esta gente ficou rica. Esta gente que tem quase tudo só não consegue adquirir, pagar o paraíso e a vida eterna, porque isso a própria seleção natural, tal como diz Charles Darwin, não tem como. A seleção natural depois há de se incumbir de dar-nos o nosso último destino enquanto seres viventes. Como é que você consegue compreender num país onde tens 220 deputados que dizem defender o povo, pelo menos deviam defender o povo, tens 220. Defender de quê? Defender o povo de tudo, não é? Os parlamentares estão aí para zelar pela percepção de interesses públicos. Ao contrário dos outros poderes, né? Se olharmos aqui para os órgãos de soberania, o Parlamento é o órgão de soberania que deveria ter maior apatia para com o povo. Tem 220 deputados que, eu não sei qual é a maldade que há em andar o tipo de viaturas, não é? Essa lexomania que nós temos, quando quem o votou não tem sequer um registro. Sabe que enviar na gente que dorme todos os dias ao pé da conservatória à procura de registro? Todos os dias, isso não é nenhuma falácia. Se alguém quiser hoje, vai à noite à conservatória de Viana, vai ver pessoas aí a acamparem, usando inclusive a tenda. A gente a morrer à fome no Cunene, quando o Cunene tem rio, e é um rio que abastece pelo menos a Namíbia,
beneficia-se daquele rio. Mas esse Então, rio, energia elétrica. mas aquele rio chama-se Namíbia ou chama-se Cunene? Rio Cunene, é o Até mais rio Rio Cunene, como é que o Rio Cunene não consegue E dar mais água? do que Eu isso- até nem percebo se o Rio Cunene está muito longe, se está muito distante, mas muito distante como se abastece É isso, a é Namíbia isso que nós estamos aqui. na sua plenitude. Por que desta seca? Eu ontem ouvi por parte do governador de Cunene que se vão construir algumas barragens, enfim, algumas situações. Vão construir vão ainda? construir, Quando há 9 anos as pessoas estão Sim, prejudicadas? Quando é uma situação que nós temos estado a acompanhar há muito tempo e são situações cíclicas, porque, Miguel, todos os anos há um período de chuva e há um período de seca. Nós sabemos Todos isso. os anos. Todos os dias nós temos necessidade de beber água. Sem água não se vive. A água é um direito fundamental, é um direito humano e ponto final parágrafo. Sem água não há vida. Aliás, nas próprias teorias filosóficas da emergência do próprio mundo, há quem terá defendido que o mundo emergiu da água, porque sem a água não há vida. Ainda por cima, Como Angola é que- tida como o país dos países mais ricos Em termos- de água. Tem Em 24 termos- bacias hidrográficas. Não, tem 47. 47 Em bacias hidrográficas. em termos- Pelo menos é um cálculo que foi um dado que vem do Euronews. Angola tem 47 bacias hidrográficas, tem 60 milhões de hectares de floresta vazias e tem 37 milhões de hectares Mas algo que é Terra importante arável. referenciarmos terras aráveis. Pois. é que existe algo que muitas vezes nos faz pecar nos nossos discursos, mas eu acho que é quase perfeitamente normal na sociedade que nós estamos. Criou-se uma estrutura de universalismo, no qual todos os males que certos povos fazem recaem sobre os todos e nos colocam na posição de nós. Eu não sou muito de dizer que nós, que a atual condição do mundo, as calamidades que decorrem, é uma ideia de nós, porque a industrialização é um projeto africano. A África não é industrializada. Logo nós estamos a pagar faturas daquilo que o branco faz. E o branco, quando faz isso, ele faz isso dentro de uma ideia de capitalismo. O que o branco faz é capitalismo. Quem nos últimos tempos destruiu grande parte da fauna e da flora é o branco. Quem envenena os rios, quem polui os rios, os mares e a atmosfera é o homem branco com as suas indústrias. O europeu, né, O europeu, né? nesse caso, é que tem feito o maior estrago. Mas existe uma ideia de universalização que nós estamos levados a achar que somos nós, porque eles não satisfazem as nossas necessidades. Eles nos vendem as nossas necessidades, eles fabricam as nossas necessidades e em seguida nos vendem os produtos das necessidades que eles criam em nós. Mas isso é capitalismo. Pois. Logo, tem um é- ditado africano que diz que a Bíblia é a única, a Bíblia dos africanos é a natureza. Isso é muito importante que nós falemos, porque isso está registrado em diversas culturas ao redor da África. Por quê? Porque a natureza nos dá tudo. A natureza nos dá tudo, do mais elementar, a natureza nos dá tudo, nos dá abrigo, nos dá comida. Então a natureza é a nossa mãe. E nas culturas africanas, a natureza é a Bíblia dos africanos, porque ela é que nos dá, ela é que nos dá o direito à existência, nos dá a água que bebemos, nos dá as roupas que nós vestimos, nos dá aquilo que nós calçamos, E o tratar essa dá-nos água? tudo. Então, Porque eu sei que a ideia de tratar água também é uma ideia branca. Nós temos que começar a entender todos esses processos que acontecem hoje em dia. Porque que antigamente, antes da invasão da industrialização colonial também. e antes da industrialização, porque que não se diz que em África grandes povos morreram de seca porque beberam água que não estava tratada? Porque nós temos métodos de tratamento de água muito milenares e muito antigos. E outra coisa que é importante referenciar também é que não se busca o saber ancestral. Falou-se muito bem aqui, o Milonga falou muito bem. Falou-se que existe a necessidade de nós falarmos. Como é que aqueles povos que sempre habitaram naqueles espaços do Cunene, como é que sobreviveram até hoje? Não foi milagre. É porque eles conheciam as formas de contornar esses adventos de estiagem prolongada que aconteciam. Então, por que é que o próprio governo não vai tratar disso? Nós, por exemplo, realizamos o SOS Cunene em 2015. Nós conseguimos recolher em menos de um mês. Nós quem? O projeto Ubuntu, a Afrocracia, conseguimos recolher 20 toneladas. E, no entanto, a tal crise já começava-se a fazer sentido. Mas conseguimos recolher, levamos para lá, com a ajuda da Unitel, por acaso, que ajudou-nos a levar todos os meses para lá. O que é que eu quero dizer? O governo não tem, eu posso afirmar isso à vontade, isso são palavras minhas, o governo não tem existe falta de vontade política. Mas o governo de hoje ou de ontem? O governo de ontem ou de hoje são a mesma coisa praticamente, porque sério? se nós olharmos, sim, nós temos que falar dessa forma, porquê? Porque nós não estamos a ver mudanças que nos fazem pensar que já é possível falar do governo de ontem e de hoje.
É claro, nós temos uma conversa de luta contra a corrupção, temos isso tudo, existem algumas coisas que vão acontecendo, mas esse disparo que há sobre a mídia internacional, dos holofotes da mídia internacional, faz com que nós esqueçamos os nossos problemas internos, os problemas domésticos. Como é que é possível nós enviarmos 57 toneladas de medicamentos a Moçambique, quando os hospitais aqui não têm medicamentos? Mas isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, porque isso foi falado na televisão, não é boato, não é nada, na voz daquela ministra que ri muito, a senhora ministra, não sei se qual é o nome mesmo, uma ministra que está sempre a rir. A ministra Lutoputa tem que parar de rir e tem que começar a olhar para as coisas com mais seriedade. Porque nós estamos num país que os hospitais não têm medicamentos, mas nós estamos a acudir Moçambique de todas as formas possíveis. O que é que se passa? Aquilo não é solidariedade. É preciso nós falarmos sobre isso. Aquilo é política. O que se faz com Moçambique é um aproveitamento político que se baseia na ideia de potencializar a imagem de estadista do presidente João Lourenço. É isso que eu vejo. Porque se fosse solidariedade, nós poderíamos olhar para os Khoisan, as comunidades Khoisan no Quando Cubango, que estão a morrer de fome. Devíamos olhar nesse momento para a Viana, que também está com graves problemas, está a morrer muita gente por causa dessas últimas chuvas. Devíamos olhar para o Cunene, que já é um problema recorrente, como o Milonga aqui falou muito bem, que é algo que está aí e que já existe, que se dá tem época para acontecer esse advento. Por que as pessoas continuam a morrer? Isso chama-se que é negligência. Nós não vamos pensar que a luta do combate à corrupção é que vai nos resolver esses problemas. Esses são problemas domésticos. Ok, tudo muito bem, que há que se recuperar ativos do Estado, tem que se recuperar dinheiro do Estado, tudo muito bem, não temos nada contra isso. Mas é por isso que é preciso que se olhe para as questões internas. Nós não vamos comer o dinheiro que vai vir. O dinheiro não se come. E nós temos gente aqui a morrer de fome. Mas continuamos com o charme de fazer política na ideia de potencializar imagens. Acudir, nós tivemos aqui o quê? Tivemos aqui em Viana, por exemplo, há uma comunidade aí que está praticamente a ir-se abaixo, está a ficar soterrada por causa das chuvas. Mas o que é que há? O governo prefere. A nossa mídia também, que precisa de ser criticada, não fala propriamente sobre isso, sobre os nossos problemas domésticos. Por quê? Porque quando nós falamos dos problemas domésticos, nós vamos ter que imputar culpas. E vamos imputar culpas a quem? Ao governo. Então o governo é mais fácil potencializar e falar sobre aquilo que se passa fora das nossas fronteiras, prestar ajuda naquilo que se passa fora das nossas fronteiras. É claro, não tenho nada contra o povo moçambicano, até porque eu amo o povo moçambicano, são nossos irmãos. E amas todos os povos? São nossos irmãos. De uma forma toda eu amo todos os povos. Sim. Mas existem povos que se beneficiaram do nosso estado de desgraça que nós estamos presos hoje. Então tem povos que eu não amo, tem a minha forma de amar aqueles povos, mas o meu amor é para o povo africano. Moçambique está aqui nas portas, é nosso povo irmão, não é país vizinho como muitos têm falado nos discursos, que é RDC, Congo, Moçambique são países vizinhos. Isso é mentira. Quando o colono estava aqui a nos partir as cabeças, nós estávamos a emigrar para o Congo, nós estávamos a ser recebidos em Moçambique. Como é que hoje em dia Portugal é que é país irmão? E outra coisa, tem muitas falácias, Cota Miguel, que precisam de ser desconstruídas. Nós temos que parar de fazer política por cima da história. A história é algo muito sério. Enquanto fica para a história, deixa-me só aqui trazer o Milonga para este facto de que nós estamos todos a sofrer por causa da situação recorrente do Cunene. Estamos todos com a mão na cabeça, porque é mais um caso, é mais um ano que passa e as pessoas estão a morrer, inclusive com fome. A fome é porque a água não abastece as terras aráveis para produzir comida. E segundo disseram, as pessoas estão a beber água imprópria. Mas está aqui a dizer o Isidro, se antigamente bebia-se água de qualquer maneira, industrialização é branca. Mas, sinceramente, o organismo também se habitua. Ou se habitua ao mal. Só para não esquecer essa passagem, eu vi vídeos. Quando tomamos a decisão de fazer o SOS Cunene em 2015, nós vimos vídeos. A população do Cunene estava a comer fezes de boi, porque as fezes do boi fazem retenção de água, de líquidos. Então a pessoa tinha que comer as fezes para poder aproveitar a água, para não desidratar. Nós estamos a falar de que isso é um crime. O gado estava a morrer, tudo estava a secar. Eu vi com os meus olhos, mas o que é que se passa? Nós temos instituições que foram desacreditadas nos últimos 30 e tal anos da governação do presidente sucessor, né? Então, antecessor, foram desacreditadas. E essas instituições já não sabem trabalhar. Sem corrupção, sem roubo, não sabem trabalhar.
aquilo que foi filmado nessas zonas do Curoca, Dombanja, dessas zonas, foi tudo censurado. O que chega cá para Luanda já é algo totalmente reeditado, editado, que só vem algo assim superficial. E aquilo que a realidade é sempre ocultada. A realidade do Cunene e do Curoca, nós sabemos, é uma realidade que dá arrepios. Uma pessoa normal fica arrepiada com aquela realidade. Segundo também Mas há uma omissão muito grande por parte das instituições e principalmente da comunicação social. É preciso que se chame a atenção da comunicação social. É preciso que se fale. Nós temos programas que falam sobre isso. O Cota Miguel é uma dessas pessoas que tem feito essas abordagens que são necessárias para a sociedade. Mas a própria comunicação não trata disso. Há um silêncio que nos preocupa a nós que conhecemos essa realidade. Como Milonga disse muito bem, é algo que é recorrente. É preciso que haja corações de ferro. É preciso que exista essa lexomania, essa ideia de se olhar a cargos políticos como se fosse uma questão de ostentação. É preciso que nós olhemos para isso, porque as pessoas que estão no Parlamento não representam o povo angolano. É preciso que se fale isso também. E quando falam do povo, normalmente eles usam os nossos sofrimentos, as nossas misérias para fazer política. Essas pessoas todas, tanto a oposição, tanto o MPLA, a forma de fazer política é a mesma. E é preciso referenciar também que esses partidos aí têm as suas histórias. Esses partidos foram formados durante aqueles âmbitos de Guerra Fria, essas independências que também não são independências, porque aqui não existe país de independência, coisa nenhuma. A independência foi um pacto colonial. Existiram os pactos secretos e houve a necessidade. Eu conheço um discurso do Charles de Gaulle que fala sobre a necessidade de conceder independência aos países africanos para poderem controlar a riqueza dos países africanos. É isso que aconteceu. Nenhuma independência aqui em África foi algo que foi mesmo luta. Houve luta sim, houve luta. Mas é o que o amigo Gansa já falou certa vez. Houve implementação e reimplementação de sistemas. Está a ver? O que nós temos hoje como capitalismo é uma ideia global. Não é algo local, é uma ideia global. E é sobre isso que é preciso que nós falemos. Bom, ok. Ouviste tanta coisa, tenho ideia. Tem ideia de alguma coisa, quer dizer? Obviamente, Miguel, obviamente. A questão que se coloca aqui é também um pouco ligada à sensibilidade. A sensibilidade. Sensibilidade, identificação, sensatez e também vergonha na cara. As pessoas também devem ter vergonha. A vergonha não pode... O ser humano, quando perde a vergonha, comete as maiores asneiras e quer ainda fazer campanha, publicidade à asneira, porque ele julga que é o normal cometer asneira ou cometer burradas. Se nós olharmos, Miguel, eu tomei nota que morreram até quinta-feira 12 mil cabeças de gado só no município de Curoca. 12 mil cabeças de gado. Uma população pastorícia que vive essencialmente, a sua riqueza é o gado, e que nós sabemos o gado bovino, portanto, tem ciclo para a procriação. E a vaca não tem mais de 2 vitelos. 12 mil cabeças de gado. Estamos aqui a analisar. Genocídio. Poxa, é como se fosse um genocídio. Onde morrem 12 mil cabeças de gado. E depois tem pessoas aí, crianças e adultos, à beira da morte, pela falta de água. Se não há água, não há alimentação. Não vamos falar da higiene, vamos falar só água. Se não há água, não há alimentação. As pessoas estão à beira da morte. E é importante voltar a vincar que não estamos contra a solidariedade a Moçambique, antes pelo contrário. E eu ainda ontem perguntei-me num outro espaço... É mal maior em Moçambique, Eu ontem me perguntei num outro espaço, Miguel, afinal aqui no país tem medicamentos? Afinal temos medicamentos neste país? 52 toneladas? 57 toneladas de medicamentos foram levados para acudir os nossos irmãos que estão a sofrer em Moçambique. Mas não tem Vamos a qualquer hospital público, temos dificuldade em encontrar, se calhar, até o paracetamol. Esta gente andou a guardar onde esse medicamento? Porque nós não temos aqui indústrias, não é? Fábricas de medicamentos. Não. Andaram a guardar para quê? Será que alguém já previa que Moçambique iria ter uma catástrofe? Depois temos de levar lá 57 toneladas. E enquanto isso, os nossos doentes que aguardem.
Há gente que morre por falta de paracetamol, há gente que morre por falta de um analgésico qualquer. Então, mas agora de uma espera, ampola. levaram 57 para Moçambique e aqui não deixaram nada? Ou deixaram também 57? Não, se calhar continua, Toneladas. se calhar tem um bunker onde guardam lá isso, mas pelo menos não chegam aos hospitais. E é importante olhar isso. Mas é fundamental, sabe porquê? Porque lembro-me que ainda este ano o atual governador de Luanda foi visitar o depósito de medicamentos e ficou muito aborrecido porque ele encontrou lá uma quantidade imensurável de mosquiteiros, quando na verdade não estamos a morrer de paludismo, mas está a guardar mosquiteiro para quê? Alguém eventualmente quererá dar uma outra utilidade aos mosquiteiros? Então o mosquiteiro fica no depósito de medicamento porquê? E numa altura em que está a chover muito, não estamos nos trópicos. Os países que estão nos trópicos estão em áreas endémicas do paludismo. Estão a guardar mosquiteiros para quê? Querem agarrar o que é com os moscas, mosquiteiros, Miguel? Mosquitos e tudo isso existe. E depois de vê, todo lado. Miguel, nós não vamos distante. É a questão que a identificação com as causas. No distrito urbano do Zango, tem gente que está há 10 anos sem residência. As pessoas que sofreram um sinistro na ilha de Luanda continuam sem residência. No mesmo Zango, onde vais encontrar casas erguidas com fundos públicos sem ninguém a habitar. Que nome, que adjetivo. Só recordando um pouco aquilo que os meus pais me deram, é que fazem não adjetivar determinadas coisas. Mas custa-nos não adjetivar. Miguel, então você tem comida em casa, não dá comida aos filhos, guarda. Para quando o vizinho, o amigo ter algum problema, você está a abrir a despensa, está a socorrer o amigo. Não é justo. Isso é solidariedade. E se eu criticar isso, me vai dizer que eu estou a ser contra a atitude patriótica, solidária. São essas coisas. E é importante olhar que a comunicação social tem um papel muito importante, sobretudo no despertar dos políticos. É que muitas vezes há informações que eventualmente não chegam ao titular do Poder Executivo. Porque é uma máquina burocrática para a informação chegar, que vai fazendo com que a informação puritana vai ser depurada no caminho até chegar lá. Muita coisa ficou pelo caminho. Se a comunicação social, enquanto quarto poder, não denunciar esses atos, é óbvio que depois o país não vai melhorar. E no futuro o que é que vai acontecer? Vamos todos condenar um indivíduo, como hoje todo mundo condena o então Presidente da República, mas ele não fez sozinho. E todos nós devemos, de forma muito fria e desapaixonada, compreender que, eventualmente, em algum momento, deveríamos ter uma postura diferente. Por omissão ou por ação, contribuímos para aquilo acontecer no estado atual do país. E não podemos permitir que o Presidente atual, que por mais boas intenções que tenha, porque o Presidente João Lourenço é humano, e todo ser humano tem a sua limitação. Todo ser humano tem o seu momento de fraqueza. Quando tiver a fraquejar, quando tiver a falhar, nós não temos de aplaudir. Estamos aqui para dizer, Sr. Presidente, este caminho não é o mais correto. O povo não está satisfeito. Vê que hoje se tivéssemos aqui empresas, instituições que fazem o levantamento da popularidade, obviamente que o índice de popularidade do Sr. Presidente da República tem estado a baixar. Somos favoráveis ao combate contra a corrupção, somos favoráveis à luta contra a impunidade, à maior abertura na comunicação social, mas é importante não esquecer que ele é humano, tão humano quanto quem um dia lá esteve. E que um dia vai fraquejar, e que um dia vai falhar. E quando falhar, não devemos bater palmas, temos que dizer, Sr. Presidente, não está certo, para ele perceber. Porque só foi na custa disso que nós hoje temos uma Constituição que dá tantos poderes a um Presidente da República, não é? Que hoje, quem um dia beneficiou-se dessa Constituição, eventualmente, sublinho, eventualmente é para negritar, eventualmente está preocupado com isso, porque sente que o outro tem tanto poder que a qualquer momento pode chamá-lo para prestar conta. Mas agora... Nós não temos uma Constituição que prima o equilíbrio. Pois. E quando não há aquilo que se chama o check and balance, o equilíbrio dos poderes, efetivamente, o Presidente João Lourenço pode ser tão igual ou pior ao Presidente Eduardo Santos, se ele quiser, porque a Constituição lhe permite isso. Ele consegue levar o Parlamento onde quiser, consegue levar os órgãos jurisdicionais onde quiser. Vamos querer, eu estou em crer que não, continuo a dar o meu benefício de dúvida ao Presidente João Lourenço e vou acreditar que continue. Mas agora... Mas se ele quiser ser igual ao pior o Presidente Eduardo Santos, sei-lo-á. Mas eu quero saber, esse poder que as pessoas acham que têm e que o poder te faz, um político para a resolução dos problemas, serve alguma coisa para o assunto do CUNEN?
pode resolver o assunto do Cunene? Se estamos a levar 57 toneladas para Moçambique, eu acho que este poder que se está a falar aqui podia resolver o problema do Cunene. E rapidamente. Mas é uma decisão política, como disse o Izinho, é uma decisão política. E esse é um erro. Não, decisão política. A questão de levar os medicamentos a Moçambique ao invés do Cunene. A política, eu acho que a política é sempre um método de resolver e beneficiar a situação do povo. Do ponto de vista formal. Eu acho que é isso. Do ponto de vista formal. Isto aqui é o formal, o ideal. Então, mas devia ser assim. Do ponto de vista material, Miguel. É isso? Não, mas é o que não se vê. Então, se o Cunene está a gritar há muito tempo, até hoje, pessoas estão a comer pássaros vivos para poder reter um pouco de líquido, como disse aqui o Isidro. Até hoje, a política lá não chega. Quando até o rio é homónimo, o rio é homónimo. Da província. Da província. Não é da Namíbia, mas o pessoal não tem água. Miguel, então, que poder é esse que se quer ter? Nós temos que compreender os acordos secretos. Quando nós começamos a desvendar realmente a história do país, quando a história do país foi realmente escrita, nós vamos entender que foram feitos muitos acordos secretos. Aquela barragem faz parte de um acordo secreto, mas as pessoas não sabem disso. Qual barragem? Aquela barragem que está em Ruacana, entre Namíbia e Cunene. Aquilo é um acordo secreto. Os alemães é que ergueram aquela barragem. Aquilo não é nosso. Nós falamos que o rio é nosso, mas atenção, o rio entra na Namíbia. Mas naquela parte onde foi o rio entra na Namíbia. Ou eles tiram daqui? Não. Oh, mas o rio entra para a Namíbia, é o que eu vi, eu estive lá para constatar em loco. O rio entra para a Namíbia. Mas pronto, ele tem. Mas eu pensei que ele tirasse água daqui. Não, ele tem uma zona. Okay. Aquela zona é a melhor zona para se pôr uma barragem. Está dentro do nosso território, porque é a zona onde a água produz maior força. Então é lá que foi posta a tal barragem. Está dentro do nosso território. Mas são os acordos secretos. Antes do colono sair daqui, o colono firmou muitos acordos secretos. Há quem diga que até a língua portuguesa que a gente fala, a gente usa, também paga-se um tributo a isso. Há muita coisa para explicar aqui. Então por isso é que se diz que quando a história for realmente escrita sem censura, quando as pessoas deixarem de fazer política com a história, nós vamos começar a compreender por que nós estamos no estado em que nós nos encontramos. Por que o poder religioso está onde está, por que existe esse posicionamento e a estrutura de Estado ainda é colonial, é profundamente colonial. Os poderes instalados aqui durante o imperialismo português, as forças imperiais, existe todo um processo de continuidade dessas estruturas. Existiram vários acordos secretos que são inclusive denunciados por intelectuais portugueses. Muitos intelectuais portugueses já têm escrito sobre os acordos secretos. É preciso que as pessoas comecem a buscar esse tipo de leitura, mas o que é que se passa connosco? O assimilacionismo.